cujo patrono é um dos grandes pioneiros do movimento espírita do Brasil, uma casa que abrigou entre tantos trabalhadores, uma das maiores médios que o Brasil conheceu até o momento, que é Ivone Pereira. Nós vamos falar um pouco de um tema que chama-nos muito a atenção. Talvez numa abordagem muito diferente do que vocês estão acostumados, porque como profissional da saúde, a gente envolve aspectos que nós achamos bastante importantes a gente ver e entender para a gente saber esse processo do porquê adoecer. Esse tema, que é o tema do livro que está ali, é um livro que foi editado pela primeira vez pela editora Espírita Cristã, Viva, e quando a Associação Médica Espírita de Minas Gerais criou a sua editora, nós assumimos então essa nova situação. E este livro, ele é fruto de um curso que foi dado na Associação Médica Espírita de Minas Gerais, aonde vários profissionais da área de saúde, não só médicos, mas médicos, psicólogos, acupunturistas, terapeutas de outras áreas, especialistas em diversos âmbitos, fomos convidados a dar um curso a partir daquilo que nós estávamos estudando na associação. Esse trabalho teve uma excelente recepção e acabou se transformando da primeira vez em 2 volumes e posteriormente em um só volume. E o livro, então, ele fala dos princípios e dos conhecimentos sobre o espírito, sobre a alma, para uma nova abordagem da medicina. Se é que nós podemos falar de uma nova abordagem da medicina. O que, na verdade, aconteceu historicamente a partir da caminhada da Renascença e com o desenvolvimento cultural na Europa no século XVIII, no século XIX, foi um apartamento, uma passagem da medicina no contexto da visão religiosa, visão essa que esteve presente durante toda a história da humanidade que nós conhecemos e que hoje a grande proposta que o movimento médico espírita no Brasil e no mundo tem tentado é de retomar esse lugar, de colocar novamente dentro das faculdades, dentro das escolas, a questão da realidade do espírito. Certamente, muitos de vocês receberam aí informações do público, da internet, que o espírito hoje é reconhecido pela medicina e a obsessão é uma coisa aceita pelos códigos, o Código Internacional de Doença, o Manual de
estatística da Associação Médica Americana, mas isso não é verdade. E é importante que a gente tenha essa clareza. Eu tenho muito essa preocupação sempre que eu inicio essa palestra, porque profissionais da área de saúde vinculados ao movimento espírita e pessoas ligadas ao movimento espírita de respeitabilidade falam de uma coisa que ainda não é verdade. A academia no mundo, ela continua materialista. Não existe ainda uma aceitação e uma aprovação do aspecto espiritual como um elemento primordial da saúde. Embora nós tenhamos inúmeras pesquisas que estão levando cada vez mais para esse caminho, e não há, no campo da psiquiatria, uma aceitação de interferência espiritual excessiva. Então, isso é muito importante, porque, infelizmente, como todo mundo ouve, nós temos feitos, temos news, isso é um feito, isso não é uma realidade. Gostaríamos que fosse, mas não é. E nós vamos ver, para entender o processo de adoecimento nosso, nós temos que relembrar alguns conceitos, e me perdoe aqueles que talvez estejam vindo, que não são espíritas, nós vamos falar desses conceitos muito rapidamente, para que a gente possa desenvolver lá na frente o tema com maior propriedade e às vezes, quando corremos um pouco, as pessoas ficam um pouco perdidas, mas vamos tentar que isso não aconteça. A primeira coisa que nós temos que lembrar é que, por uma fala inadequada, muitas vezes alguém diz assim: eu tenho um espírito. Isso é mentira, ninguém tem espírito. Nós somos espírito. A nossa essência é a essência espiritual. Nós temos um corpo físico nesse momento da nossa encarnação, e temos um corpo espiritual que sobrevive à morte e que se mantém de acordo com o estágio evolutivo das criaturas, numa condição mais ou menos densa. E essa densidade espiritual, ela é modificada conforme nós fomos nos transformando na nossa condição. Não existe nenhum milagre e nós não ganhamos nenhuma transformação de graça. Tudo tem preço. Eu costumo dizer que a única coisa que aparentemente não tem preço que nós ganhamos foi a vida. Mas ela tem um preço, nós temos que cuidar dela. E todas as vezes que nós não cuidamos dela, nós sofremos, não porque somos castigados, porque nós conturbamos a nossa condição íntima e isso nos causa sofrimento. Então, a essência do ser é o espírito. Mas o que é o espírito? Nós não sabemos. E muita gente se assusta muito com isso, quando eu falo, mas o livro dos Espíritos dá uma definição, que ele é o princípio inteligente, que é a manifestação inteligente
que povoam o universo, isso não nos diz muita coisa ou não nos diz nada. Porque nós não temos ainda a capacidade de entender o que é a nossa essência. E, por consequência, nós também não sabemos o que é Deus. E é atrevimento de qualquer um querer dizer que a gente saiba o que é isso. Em Evolução em Dois Mundos, no capítulo 4, André Luiz nos afirma o seguinte, que com semelhante enunciado, falando de espírito, não diligenciamos de modo algum explicar a gênese do espírito, porque isso, por enquanto, implicaria arrogante e pretensiosa definição do próprio. Então, nós não sabemos como somos criados e nós não sabemos o que é a nossa essência. E é preciso, e isso faz parte da saúde, ter a humildade de reconhecer e saber que nós temos limites. Muitos de nós estamos aqui e muitos adoecidos porque nós desconhecemos os mínimos limites da vida. No trabalho, na alimentação, no sono, no cuidado com as coisas, naquilo que nós ingerimos, que a gente faz, naquilo que a gente se propõe fora da nossa capacidade, e depois a gente vai perguntar para a vida por que eu estou doente, por que a minha vida está assim, por que Deus me deixa nesse lugar, enquanto, na verdade, somos nós os grandes responsáveis por essa situação. Mas é importante, quando a gente fala do Espírito, lembrarmos algumas colocações de Kardec, que nos diz que nós fomos criados simples e ignorantes, e que somos convidados a cada encarnação a evoluir. Nós estamos aqui para nos aprimorar. Podemos passar uma encarnação inteira sem fazer nada para esse aprimoramento. Isso, diante da grandeza do Criador, é indiferente. Mas diante da pequenez do nosso ser, isso é um desafio humano. E quando a gente fala de melhorar, nós precisamos mudar a visão que a gente sustenta há muito tempo, né? E que muitos de nós nos mantemos nesse lugar, mesmo religiosos estudando, que a gente passa a vida muito pouco preocupado em ser bom. A nossa grande preocupação é parecer para o mundo que a gente é bom. Se o mundo achar que eu sou bom, está resolvida a minha caminhada. E é isso que a gente faz. É esse caminho, né, onde nós abandonamos a essência da nossa vida, que é a vida espiritual, e nós escolhemos uma vida de aparência, que é a vida, né, e nós passamos por esse processo de crescimento e ficamos num lugar onde, se ninguém souber o que eu estou fazendo errado, não tem problema. E quantas pessoas fazem isso? E quando despertam, sofrem profundamente. Há um tempo atrás eu recebi um líder de uma comunidade religiosa, aonde todas as pessoas, né, me consideram
uma pessoa capaz, competente, convidada, que sabe usar da palavra, do conhecimento das Escrituras, viciado em maconha e cocaína, e apavorado porque entrou num surto, teve que ser internado, com medo da família e da igreja descobrir a realidade dele. E é assim que muitos de nós estamos. Enquanto tudo parece estar nesse lugar, é muito fácil. Então, nós fomos criados para o nosso crescimento e o nosso aprimoramento. E tudo que a gente vive na Terra não é castigo. Tudo que a gente vive na Terra é desafio, é instrumentação para o nosso crescimento. O homem, além de ser espírito, ele tem um corpo físico, né? Em Os Mensageiros, André Luiz nos diz que o corpo físico, né, o corpo do homem encarnado é um tabernáculo e uma bênção, lembrando as palavras do apóstolo Paulo falando sobre o nosso corpo. E se a gente repete na vida que o nosso corpo é tabernáculo, tabernáculo é aonde vive o sagrado, é aonde que vive a emanação de Deus, das coisas superiores. E a gente começa, né, a acrescentar reflexões. Como é que anda o nosso tabernáculo? Está precisando de reforma? Está caindo o telhado? Os pilares estão caindo da vida? Mas a gente tem que viver. Viver é uma coisa. Agir com excesso, com imprudência, com desrespeito, nós vamos ter que dar conta, porque nós recebemos algo de bastante sagrado, que é esse corpo. Um corpo que a gente não tem ideia do trabalho que se tem para construir um corpo. E o que nós fazemos? No livro Entre a Terra e o Céu, André Luiz diz que cada ser que retorna o envoltório físico revive automaticamente na reconstrução da forma em que se exprimirá na Terra todo o passado que lhe diz respeito, estacionando na mais alta configuração típica que já conquistou para o trabalho que lhe compete e de acordo com o grau evolutivo que se encontra. Ou seja, por mais que você não goste do seu corpo, você acha feio, desajeitado, que você queria alguma coisa de melhor, isso é o melhor que você foi capaz de fazer. Nós temos um corpo que nós, nas diversas encarnações, construímos. Os defeitos que nós vemos é resultado da falta de recursos nossos para ser diferentes. Os adoecimentos que nós trazemos desde a infância, ou que surgem na nossa caminhada, são resultados da nossa ação. Cada um de nós hoje é o melhor do que foi possível ser feito. Então, se você não está satisfeito, você agradeça que isso é o melhor. Podia ser pior do que você está pensando. E isso em todos os aspectos, tanto na beleza física, na compreensão, na saúde física, quanto na capacidade intelectiva, de reflexão, de sentimento,
nós estamos naquilo que nós conseguimos fazer. Como homens, nós temos uma estrutura perispiritual. E esse perispírito, ele ainda merece e necessita imenso estudo nosso para nossa compreensão. No livro A Gênese, Kardec coloca claramente que o nosso perispírito é como uma cebola. Ele tem várias camadas. E à medida em que nós vamos evoluindo, as camadas mais grosseiras vão sendo liberadas e nós vamos ficando com as camadas menos densas. Existe uma discussão muito constante, mas como é que é esse corpo, quantos corpos são, nós não temos nenhuma resposta final e verdadeira sobre isso. Aqui, nesse estudo, que é uma preocupação nossa do movimento médico espírita, nós vamos usar alguns termos vinculados a esse corpo espiritual que estão presentes na obra de André Luiz. E alguém pode perguntar assim, mas por que vocês escolheram a obra de André Luiz? Por que fazer dela referência? Só porque ela veio através de Francisco Cândido Xavier? Não. À medida que nós temos estudado a coleção André Luiz, nós temos acessado informações que esse espírito trouxe através daquele médium Edivaldo Vieira na obra, que a medicina só foi descobrir, que a ciência só foi ter acesso décadas depois da publicação desses livros. Então, uma obra que tem informações que hoje a ciência vem comprovando, ela merece o nosso respeito e o nosso cuidado. Podemos questionar? Isso é bem importante. Mas é importante também entender que pelos frutos a gente reconhece a árvore. E os frutos das revelações de André Luiz, eles têm sido muito precisos à medida em que a ciência vai se aprofundando. Um desses elementos é o duplo etérico, que seria formado pelas emanações neuropsíquicas que pertencem ao campo fisiológico, ao organismo físico, e que por isso mesmo não consegue maior afastamento da organização terrestre, ou seja, ele fica jungido ao corpo físico. Ele está destinado à desintegração, tanto quanto ocorre ao instrumento carnal por ocasião da morte renovadora, e ele é um elemento de ligação entre o corpo físico e as estruturas menos densas desse corpo espiritual. Um outro elemento, é chamado de corpo espiritual, algumas pessoas usam o termo corpo astral, Isso aí é terminologia, e eu particularmente não me prendo a brigar com as terminologias. Eu acho que a gente tem que aprender as coisas, porque a gente fica criando picuinha, porque a gente se acostumou a fazer isso na religião. Nas várias encarnações fica brigando com vírgula de versículo, palavra que ela se veio do latim ou do grego, como é isso, e ficamos brigando com essa situação. Mas o corpo espiritual é o santuário vivo em que a consciência imortal procede depois do desencarne, é uma formação sutil e é criada através de recursos dinâmicos
ela é porosa e plástica, ela tem células numa outra faixa vibratória e ela permuta, visceralmente energias que se renovam, e essa estrutura, ela é o modelo do nosso corpo físico. O nosso corpo físico se assemelha a esse corpo espiritual. Ele é o modelo biomórfico, que muitos estudiosos da ciência falam e buscam entender. Então, em Evolução em Dois Mundos, André Luiz diz que ele não é reflexo do corpo físico, porque é o corpo físico que o reflete, tanto quanto ele próprio, o corpo espiritual, retrata em si o corpo mental que preside a sua formação. Então, existe uma outra estrutura, que é o corpo mental. E lá no capítulo 2 ainda do livro Evolução dos Mundos, ele assinala que o corpo mental, que foi estudado experimentalmente por diversos estudiosos, é um envoltório sutil da mente e que, por agora, não podemos definir com mais amplitude, além daquela que foi apresentada pelos pesquisadores encarnados por falta de uma terminologia clara. Então, quando ele fala de pesquisadores, são pesquisadores do final do século XIX, do início do século XX, que fizeram pesquisas para reconhecimento desses corpos, e essas pesquisas foram publicadas em diversos trabalhos, alguns deles vinculados ao espiritismo, muitos deles vinculados à teosofia, mas também por parte de cientistas. Nós teríamos um corpo causal, que é aquele que carrega as nossas experiências, que define, é como se fosse a balança que define para onde nós vamos, quais são as nossas necessidades, qual é o nosso aprendizado. Ele tem esses nomes aí que foram colocados em outras línguas. Esse corpo não é uma descoberta de André Luiz, ele já era uma realidade em várias tradições orientais. E nós temos os nossos centros de força. E esses centros de força, que são pontos do corpo perispiritual, eles coordenam sistemas de funcionamento nosso. E é através deles que nós temos maior ou menor energia em cada sistema do nosso organismo, do nosso funcionamento. Quando vocês vão para uma cabine de paz e recebem um tratamento, a primeira estrutura que a energia do médium com a energia do espírito atua é sobre esses centros de força. E André Luiz coloca para a gente que o principal deles é o centro coronário, que está no alto, estaria vinculado ao alto do nosso corpo físico, ligado à glândula pineal, e nós teríamos aí, segundo ele, 6 outros centros secundários: o cerebral, que é ligado à região frontal, o laríngeo, ao nível da tireoide na área do pescoço, o cardíaco, o esplênico a nível do baço, do lado esquerdo do abdômen, o gástrico ou solar, que é abaixo do umbigo, e o genésico, que está vinculado à estrutura
das glândulas sexuais e que seria o responsável pela criação dos corpos e pela estruturação de várias energias que nos possibilitam sermos co-criadores em diversas situações. Mas o que é saúde? Na verdade, todas as definições de saúde não nos falam da nossa realidade, falam do nosso ideal. A Organização Mundial de Saúde diz que saúde, né, é o bem-estar biopsicossocial. E não é necessariamente a ausência de doenças. Porque muitas vezes as pessoas, elas têm um bem-estar na vida e aparentemente não estão doentes, mas quando você vai procurar, ela carrega um tumor, uma outra doença que não se manifestou ainda. Então, para entender saúde, né, nós não podemos nos esquecer, né, não podemos esquecer que a imprudência e o ócio se responsabilizam por múltiplas enfermidades, como sejam os desastres circulatórios provenientes da rua, as infecções tomadas à carência de higiene, os desequilíbrios nervosos nascidos da toxomania e a exaustão decorrente de certos fatos. Então aqui nós começamos a ver que as nossas doenças, elas são resultados das nossas posturas, das nossas ações. E isso certamente nos incomoda muito, porque se tem uma coisa que quem está doente não quer, é dizer que para você melhorar, isso depende de você. Eu sei disso, eu ouço isso todos os dias. E quando a gente fala, as caras se torcem, porque isso é uma chatura, né? Falar que depende de mim. Se dependesse de mim, eu não estava doente. A frase está errada. É porque depende de mim é que eu estou doente. Falar que a doença é nossa responsabilidade é um incômodo. É tão incômodo que as pessoas gostam de ir médico e gostam de receita. Porque se ela não melhorar, é o médico que é ruim e a receita que é errada. Ele não tem problema nenhum na vida. E realmente a gente escolhe um pedaço da receita que nos interessa. Porque o diabético vai no médico e interessa a ele tomar a metformina, o trifágio, a glicadamida, a insulina, mas não interessa a ele parar de comer açúcar, de tomar cerveja, fazer os exercícios adequadamente, ter controle na vida. Isso é demais. A gente só quer aquilo que venha e caia como um milagre na nossa vida, sem nenhum trabalho. Põe um comprimidinho na boca, está resolvido as coisas. E quando a gente diz que não é assim que vai melhorar, as pessoas ficam muito incomodadas. E doença não é só doença física. A gente tem um monte de doenças sociais, e tem um fato que é real, que acontece. Eu tenho praticamente 40 anos que eu trabalho em psiquiatria, e a gente vê muito uma história que se repete. Aquela mocinha, desde pequenininha, ela sofreu demais, porque ela via o pai bater na mãe, a casa complicada, tudo complicado, porque o pai era alcoólatra.
Então ela quer ficar livre daquilo, ela arruma um namorado, casa com quem? Com a porta. Aí ela cansa de apanhar dessa coisa, ela resolve separar dele. Arruma um namorado, o que ele é? Alcoólatra. E aí quando ela vai começar a desfazer dos namorados, a vida dá um filho ou uma filha que é alcoólatra. Porque a doença dela, ela não cuidou a momento nenhum. Ela fugiu a vida inteira de entender o que o alcoolismo está fazendo na vida dela. O que ele quer para ela. O que ele está cobrando daquela criatura de mudança e transformação. E é assim com as doenças. A gente toma um remédio e não faz mudança, parece outra doença. Você vai lá e trata o câncer e não muda o caminho, vem a recidiva. Ou vem outro câncer. Porque você não faz o processo. Você não se responsabiliza por esse caminho. E ainda, André Luiz continua em Evolução dos Mundos, é assim que o remorso. E o que é remorso? Remorso é aquela culpa que fica dentro da gente. Porque esse negócio de falar assim, eu estou aqui porque eu fui ruim na outra vida, isso é redundância. Se vocês fossem bons, não estava ninguém aqui não. Ninguém precisa falar isso não. Só de estar encarnado, eu posso dizer, cada um de vocês está aqui, porque vocês são ruins. Se vocês fossem bons, não estava nesse lugar aqui. E esse negócio de falar assim, eu sou ruim, estou sofrendo, que adianta isso? Que adianta eu falar que eu sou culpado se eu não mudo a vida? Ou se eu continuo fazendo ele? Então o remorso, esse falar que eu sou culpado, minha culpa, minha máxima culpa, aquela coisa toda, ele não resolve. Ele provoca distonias diversas em nossas forças mais íntimas, desarticula o corpo espiritual e cria predisposições mórbidas para essa ou aquela enfermidade, entendendo-se ainda que essas desarmonias são algumas vezes singularmente agravadas pelo assédio de outros seres a quem ferimos, quando imanizado a nós um processo de obsessão. Então é importante a gente entender que a obsessão, ela não acontece na nossa vida por acaso. No livro O Homem Sadio, Uma Nova Visão, certamente tem lá embaixo, que é um livro base de todo esse trabalho que foi construído há quase 33 anos no grupo, né, da associação. Nesse livro, José Gleber, ele afirma: obsessão não é causa, obsessão é efeito. Toda obsessão é precedida de auto-obsessão. Quem não tem problema não tem obsessão. A não ser eu, se você não sabia, eu não tenho obsessores. Os meus desistiram, eu sou muito melhor obsessor meu do que deles. Eles desistiram do trabalho, eu faço sozinho todas as bobagens, não estou precisando de ajuda para trabalhar. Mas todo mundo, todos nós temos obsessores, porque nós somos obsessores. E obsessores de nós mesmos. Então as doenças, segundo as suas causas que nós vimos aí, elas são provocadas pela imprudência e pelo ócio da criatura, elas são resultados da culpa e do remorso,
elas são provocadas ou agravadas pela ação dos espíritos. Então, a doença, na verdade, ela é um expurgo. Ela é um caminho de cura. Há muitos anos atrás, um médico no interior do Paraná, que atendia inúmeras crianças e jovens com diabetes, juvenil, que é a diabetes que a pessoa nasce com ela, com dependência de insulina desde pequeno. Ele de repente veio para ele fazer uma pergunta para os seus clientes, independente da crença, do lugar onde eles estavam. E ele assustou-se com a resposta, porque a pergunta dele era assim: por que você tem diabetes? Ele fazia essa pergunta de choque. E ele ouviu da maioria deles para aprender a ter limite. E a diabetes é uma doença que ensina limite. E talvez, porque a gente, nós vamos chegar no final, numa conclusão, que o que nos falta é entender a mensagem que a dor, o sofrimento e a doença está nos trazendo, e a gente está teimando em não ouvir pela negação de ter que fazer mudanças. No livro Instruções Psicofônicas, Emmanuel diz que saúde é o pensamento em harmonia com a lei de Deus. E no livro O Homem Sadio, que eu citava logo, Joseph Kleber diz que saúde é a real conexão da criatura com o Criador. A gente vai ser saudável, na verdade, quando a gente viver a lei. Enquanto a gente brigar com a vida, querendo fazer negocinho com Deus, de fazer do jeito que a gente quer e que Deus resolva os nossos problemas, nós vamos nos manter doentes. Porque a doença, ela é o resultado dessa desarmonia que nós vivemos com a lei. E alguém pode dizer assim: mas eu procuro viver a lei. Será que você procura viver a lei mesmo? Será que você cuida do seu corpo do jeito que você devia cuidar? Será que você age na vida com aquilo que você sabe que deve agir? Será que você faz para todo mundo ao seu redor aquilo que você queria que as pessoas fizessem com você? Será que você come adequadamente, você bebe adequadamente, você dorme adequadamente, que você faz exercícios físicos, que você faz um trabalho de transformação pessoal todo dia na sua vida? Isso é muito difícil, mas é difícil mesmo. Mas é para isso que nós estamos aqui. Porque se a gente fingir com a vida, nós vamos chegar do outro lado da vida em fingimento. E nós vamos encontrar na vida o que nós construímos. Então tem muita gente esperando que vai chegar do lado de lá e tem um espírito iluminado que vai receber, porque tem 15 anos que ele não falta uma reunião. Mas o que ele fez de tudo isso que ele aprendeu na reunião? Porque é assim que a gente faz. É assim que a gente vive. A gente fala coisas bonitas e não as faz. A doença, são problemas que nós carregamos conosco, criados por vícios de outras épocas ou abusos de agora,
que a lei nos impõe em favor do nosso equilíbrio. Então nós temos que entender que doença é uma bênção, é uma caminhada de transformação. E aqui nós vamos vou pedir um exercício de paciência de todos vocês, porque nós vamos fazer uma caminhada, né? Esse organograma que nós vamos colocar aí, né? Não precisa ninguém copiar, porque estão filmando, depois vocês vão lá no YouTube, ver as bobagens que eu falei, pode mandar recado para a gente melhorar. Esses organogramas aqui é um aprendizado de muitos anos com os amigos espirituais na Associação Médica Espírita de Minas Gerais, que veio nos ensinando essa caminhada. É um ponto de vista interessante, né? A gente não vê isso escrito num texto em lugar nenhum, mas se você pegar, por exemplo, a série de Evangelho de Emmanuel, você vai ver todas essas colocações feitas por Emmanuel, página por página, em diferentes pontos, mostrando essa necessidade de reflexão. Então, a primeira coisa que a gente pergunta é: quando ou aonde que a gente adoeceu? Se nós acreditamos que nós fomos criados por um ser perfeito, e um ser perfeito não criaria uma criatura destinada à imperfeição, aonde aconteceu a quebra desse caminho, dessa rota? Qual é a atitude do Espírito? Não é que eu matei alguém da outra vida, que eu traí alguém, não. É a atitude íntima na relação com Deus que nos fez adoecer. Por isso que eu estou falando com vocês, né, um pouquinho de paciência, porque é uma visão diferente. Porque a gente tem mania de dizer assim: fulano nasceu sem braço, porque na outra vida ele cortou o braço. Isso é possível? É. Mas se Deus faz assim, vai me perdoar, Deus é muito pior do que eu. Porque mais importante que cortar um braço é essa criatura voltar com um braço e escrever receitas que curem almas, que escrevam textos que façam reflexão de transformação de vida. Quando a gente chega a perder um braço, pelos braços que nós cortamos, é porque a lei não tem mais outro meio de fazer, senão dessa forma tão absurda na nossa caminhada. Então a nossa doença não é a doença desses gestos pequenininhos que a gente fala com tanta coisa, porque eu acabei com a igreja na outra vida, eu fiz isso, não. É a nossa relação com Deus, a relação íntima do nosso espírito com o Criador, que é a responsável pela nossa caminhada. E os Espíritos nos dizem que a gente adoece por falta de fé. Que o primeiro lugar do nosso adoecimento é quando o Espírito nega a sua relação com Deus. Aí alguém fala assim: mas eu acredito em Deus. Será que a gente acredita em Deus ou a gente tem fé em Deus? Retomando uma fala das Escrituras antigas, Jesus fala isso: crê em Deus, até os demônios creem, e tremem quando escutam o nome. Porque crer é aqui, ter fé é no coração.
Porque a hora que a vida aperta, a gente começa a cobrar de Deus, a gente começa a duvidar dos espíritos que estão nos ajudando. Essa casa que eu frequento aqui é muito fraca, deixa eu ir em outra casa, porque diz que lá os espíritos são melhores, as coisas são melhores. Aqui não tem jeito não, é bom ir num terreiro de macumba, que lá é forte, resolve as coisas. A gente está mostrando que a gente não acredita em Deus, no sentido mais profundo. Então, o primeiro ato de adoecimento é quando nós passamos a duvidar pela nossa ação da existência de Deus. E quando as criaturas falam na vida sobre Deus, e quando você aperta, elas não dão conta desse caminho. Um dos maiores teólogos do século XX, do século XXI, um dos maiores teólogos, é um teólogo da linha protestante, um dos maiores estudiosos da Bíblia, que tem os seus livros como referência dos maiores estudos sobre a Bíblia no mundo. Ele resolveu fazer um trabalho, buscar na Bíblia a explicação para o sofrimento humano. E depois de estudar toda a Bíblia, ele acabou agnóstico, porque ele não encontrou nada que justificasse no estudo dele algo de bom num Criador que permite que as pessoas sofram. Até porque, dentro da abordagem deles, a questão do livre-arbítrio, da lei de causa e efeito, da reencarnação não cabe, e esses temas são fundamentais para a gente ver essa justiça. E é muito interessante que, embora agnóstico, ele continua dando aula de teologia, ensinando teologia e formando pastores com toda a seriedade dos estudos dele. E quantos de nós que falamos para o mundo e quando a gente olha, fala assim, será que eu acredito mesmo em Deus? Será que eu acredito nas coisas que eu falo, na reencarnação, na vida após morte? Será que nós acreditamos realmente nisso na nossa vida? Que a gente age de acordo com isso que a gente fala? Quem não tem fé, perde a base da vida. A gente precisa de alguma coisa para a gente se segurar. Porque se a gente perder essa segurança, a gente perder o chão da vida, a gente vai sofrer. E essa criatura que perdeu a fé e se tornou insegura, ela vai arrumar um chão novo. Esse chão se chama egoísmo. O referencial da vida passa a ser ele. O que vale, o que serve, é o que ele deseja, é o que ele busca, é o que ele quer. E esse egoísmo, ele se manifesta em nós de diversas formas, mas principalmente por essas situações aqui, e mais do que isso, pelo nosso orgulho e a nossa vaidade. E tem gente que acha que orgulho e vaidade são a mesma coisa. Não são. Eles têm a mesma base, são frutos da insegurança. O vaidoso é um indivíduo que precisa de ser aplaudido pelo mundo. Porque, embora ele diga que é bom, ele precisa que o outro diga, porque ele não tem certeza disso. Então ele depende o tempo todo da aprovação do mundo. O vaidoso é um indivíduo que precisa que os outros digam para ele que ele é bom, que ele é bonito. É isso que ele quer na vida. O orgulhoso, se você achar ele bom, bonito, não faça. A única coisa que ele quer é que você faça o que ele quer. Que obedeça a ele.
ele tenha poder. É claro que tem gente aí que tem as duas, né, vicissitudes, né? Sem estender muito, Hitler era um vaidoso, orgulhoso, né? Ele queria que tudo dele fosse aplaudido e que ele fosse sempre obedecido. Esse egoísmo, ele se manifesta na nossa rebeldia com a vida. A gente passa a brigar com Deus. E a gente briga com Deus das maneiras mais diversas do mundo. Quando eu estou obeso, diabético, eu tenho de comer, embora a lei me mostrou que eu tenho que mudar, eu estou sendo rebelde. E nós somos rebeldes de inúmeras formas na vida, e a rebeldia, né? Ela, um dia que a gente começar a se despertar, vai surgir em nós a culpa, que é a constatação que nós estamos fora do nosso caminho. Essa culpa, ela pode, né, de um lado, né, ela ser manifestada no mundo pela raiva. Eu jogo a minha culpa no mundo. Eu sou infeliz porque minha mãe me abandonou, porque meu pai é alcoólatra, porque o presidente da república é assim, porque o governo é desse jeito, meu patrão é daquela forma, minha mulher é desse jeito, meu marido é assim. Eu vou julgando no mundo, em vez de assumir que o problema é meu, eu jogo no mundo. E nós somos bons para fazer isso na vida. E julgar na cara das pessoas. Eu sou infeliz por sua culpa. Se você não existisse, não fizesse isso, não fizesse aquilo, eu seria a melhor pessoa, mais feliz da vida. E eu posso, né, manifestar essa culpa através do medo. Aí eu me escondo, eu fecho em mim. E nesse processo, né, o medo me gera a tristeza, e eu, como não mudo de lugar, eu fico na raiva e no medo, eu construo o remorso. De um lado, eu crio as doenças que são para fora, frutos da minha raiva, as doenças que se manifestam para fora, né? Todas elas, sejam elas físicas ou sejam elas emocionais. O indivíduo em mania é um indivíduo que está doente para fora. As doenças de pele, os cânceres, que são doenças que são exopatias, né? São as doenças que se manifestam na vida para os outros verem, para você ter dó de mim, para você ver o que você faz comigo na vida. E a turma do medo constrói as endopatias, e nós vamos falar amanhã de uma das endopatias mais graves da humanidade, que é a depressão. Quando eu coloco toda a minha culpa dentro de mim e vou estragando a minha vida mais e mais nesse contexto. Isso se chama doença. Doença é o desligamento da criatura da lei de Deus. Independente do nome da doença que vocês derem, as nossas doenças são frutos disso. Então, quando alguém me pergunta, né, nós temos um livro, não sei se ele está esgotado, chama Doenças ou Transtornos Espirituais. Os outros perguntam assim: as doenças são espirituais? São, mas não são obsessões, não. As doenças são espirituais porque elas são frutos das ações do nosso espírito na relação com Deus. E aí a gente precisa construir um caminho, né? O espírito, num determinado momento, ele adquiriu razão, livre-arbítrio, conhecimento,
pôde exercitar a vontade. Esses elementos, eles são fundamentais para a nossa caminhada de saúde e eles são fundamentais para o nosso adoecimento. Porque eu desrespeito a lei porque eu quero. É uma escolha minha. Alguém falou assim, mas às vezes eu não conhecia a lei. Não existe isso. Está lá no livro dos Espíritos, onde está escrita a lei de Deus? Na consciência do homem. Todos nós, dentro de nós, conhecemos a lei de Deus. Menino pequenininho rouba escondido. A gente faz coisa errada, a gente toma cuidado que os outros não veem, a gente sabe o que a gente está fazendo. Nós sabemos o que nós estamos fazendo. Esse desrespeito, né, ele nos afasta do amor divino, porque o que nos alimenta é o amor de Deus. Não é Deus que me abandona, sou eu que me afasto de Deus e deixo de me alimentar no amor divino, porque eu abandono a alimentação. E esse afastamento do amor divino, né, que ele gera culpa de um lado, de outro lado ele constrói a desvitalização. Você vai perdendo a vitalidade da vida, e perdendo a vitalidade no campo físico, surge um monte de doenças. Perdendo a vitalidade do ponto de vista emocional, surgem outras doenças. E perdendo a vitalidade no campo espiritual, a minha descrença vira em desespero. E o meu desespero me faz abandonar qualquer tipo de proposta da caminhada. Com esse adoecimento, né, que é o resultado daquilo, eu me marco moralmente. Cada um de nós traz gravado em si mesmo as suas marcas morais. Nós sabemos o que nós somos, até onde nós podemos ir. Nós sabemos o que nós somos capazes. E às vezes a gente quer negar que nós sejamos capazes de tudo isso. Essa marca moral, ela se transforma em marcas espirituais do corpo perispiritual, em áreas de desvitalização que vão perdendo energia, que vão escurecendo. Quem trabalha e tem evidência, que tem desdobramento, vê isso muito constante. As obras de André Luiz, as obras mediúnicas falam dessa questão, né? E a gente pode marcar, né, a nosso adoecimento no campo do sentimento, no campo da inteligência. Aqui eu estou puxando sardinha para a área de saúde mental, para vocês entenderem. Então eu posso, né, ter falhado no campo da inteligência, usado a minha inteligência para o mal, e a gente continua usando a inteligência para o mal. Ou eu posso, né, agir com meus sentimentos de maneira ruim, agredindo o outro, agredindo a mim. E esse processo, né, ele vai me levar, né, a um comprometimento do duplo etérico, dos chakras ou dos centros de força. E esse comprometimento, quando eu encarno, ele tem uma ressonância física e eu nasço com a predisposição a algum tipo de doença que eu construí na minha caminhada. Fui eu que construí esse processo. Caminhando, né,
a gente precisa buscar, então, para se tratar, os diversos recursos terapêuticos que a gente tem. Ninguém é doente só do físico, só do emocional, só do espiritual. E aí nós começamos, quando falamos disso, dos problemas que a gente ouve. Porque é muito comum pessoas religiosas, e no Espiritismo não é diferente, de falar para as pessoas pararem de tomar remédio porque elas foram curadas, que elas não precisam se tratar. E eu questiono: vocês são médicos? Vocês têm CRM? Vocês têm capacidade de dizer que alguém não precisa de remédio? Eu, como espírita, eu já fiquei muito magoado, hoje não me incomoda isso, mas eu fiquei muitas vezes magoado, quando eu ouvia colegas meus falar assim: aquela aguinha que vocês dão não resolve nada, esse negocinho de passe não resolve, religião é bobagem. Se isso nos incomoda, se nós achamos que isso é desrespeito, quando nós nos atrevemos a falar de uma área que não é nossa e intervir, nós estamos fazendo da mesma maneira que aqueles profissionais que desrespeitam a nossa crença. Mas medicação é ruim. Medicação não é ruim, não. Medicação é uma bênção. O problema é o que a gente faz da medicação. Mas tem gente que fica viciada em medicação. O problema não é da medicação, é do viciado. Fomos nós que criamos essa ideia absurda que o problema do vício é o objeto do vício. Eu falo muito nas orientações às famílias que eu atendo, dependentes químicos, que se o problema da dependência química fosse álcool, maconha, cocaína, crack, LSD, um monte de coisa, eu tenho a solução. Fácil. A gente faz um iglu do indivíduo, põe ele lá dentro, tranca ele o resto da vida, a gente dá água, comida, põe lá o computador, que aí ele arruma do vício, faz isso, aquilo, outro, não deixa ele ver álcool, não deixa ele ver droga, acabou o vício. Isso é mentira. Nós tínhamos no Hospital André Luiz um paciente alcoólatra que ele internava sempre. Ele era da aeronáutica, ou não sei se ele está encarnado ainda. E ele era internado porque ele era um inferno na vida da aeronáutica. Eles internavam ele no Hospital da Aeronáutica, ele de soro dele, ele saía de soro, ia para o boteco, bebia, ele arrumava faca, porrete, ameaçava médico, isso, aquilo, ele afrontava uma confusão. Naquela época não tinha essa coisa de luta antimanicomial que ele não podia internar, e ainda era a época que os militares mandavam e desmandavam, mesmo que fosse indiretamente, e o comandante da aeronáutica em Belo Horizonte, na região da BH, deu uma ordem que ele estava internado e que o médico, que por acaso era eu, estava proibido de dar alta nele. Ele só ia sair o dia que o coronel resolvesse que ia mandar aquele infeliz fora. Ele ficou 1 ano e 2 meses internado, bonzinho no hospital. Ele bom, ele trabalhava, ele fazia serviços gerais, pintava, essa coisa. Ele não conseguia ficar parado, né? A gente não tinha jeito, a única forma era arrumar a parede para ele pintar.
hospital, ele subia no telhado, limpava, tirava as coisas dos doentes, julgava, ele ajudava, fazia, quando ele não atrapalhava também para criar, mas ele ficava quieto. Por 1 ano e 2 meses. Ele saiu, e quem conhece o Hospital André Luiz, na porta do Hospital André Luiz tem um ponto de olho, todo ponto de olho tem um bar. A primeira coisa que o Vinícius conhece foi beber. Ele voltou no dia seguinte, tão bom da bebida, que ele estava num desses macacões jeans. O macacão dele por dentro estava cheio de fezes de cavalo mole. Ele estava lindo, ele estava trêbano. Porque não era o álcool que era o problema é ele. Ele não ficou lá para mudar, ele não quis mudar, ele ficou no mesmo lugar. Então, o problema não é a medicação, é como as pessoas usam medicação. E nós temos diversos medicamentos, alopático, homeopatia, fitoterapia, né? Vários outros recursos florais que podem ajudar as pessoas. Nós temos as psicoterapias, né? Que ajudam, que modificam, que fazem para as pessoas refletirem, auxiliarem os caminhos delas. Nós temos os trabalhos da terapia ocupacional, das atividades auxiliadoras, as artes-terapias, as atividades que fazem com que a gente caminhe, que são importantes. Temos os recursos moralizadores através dos estudos, da reflexão. Então a gente não estuda evangelho, nem estuda doutrina espírita para decorar a doutrina espírita e o evangelho. A gente estuda o evangelho e a doutrina espírita para refletir na nossa caminhada. Como é que eu estou nesse lugar? O que eu estou fazendo nessa minha caminhada? Nós temos as técnicas espirituais. Nós temos a prece, tem meditação, tem muito espírita que ainda tem alergia à meditação, né? Vira e fala assim, isso é coisa de budista, de hinduísta. Me perdoe quem pensa assim, isso é ignorância. E um dos grandes problemas que eu vejo no movimento espírita em termos de aproveitamento de técnica é a gente não aprender a trabalhar com meditação. A gente está tão atrasado que a própria medicina, a própria psicologia, hoje estão trabalhando com isso, pela importância que isso tem para a saúde humana através da técnica do trabalho do mindfulness, baseado nas terapias orientais que nos levam à meditação. As pesquisas no mundo sobre meditação, com yogis, com monges budistas, com freiras que ficam fechadas nos conventos fazendo esses trabalhos de meditação, mostram que quando a gente faz meditação, a gente muda a atividade cerebral, a gente libera endorfina, serotonina, dopamina, noradrenalina, a gente melhora a vida da gente. Quem acha que isso é rito, quem acha que isso é misticismo, né? A gente precisa pensar, porque uma pessoa que não é religiosa e que entra numa cabine de passe, acha que o passe é rito. Acha que a nossa reunião, do jeito que a gente faz, começa com oração, faz isso, faz aquilo, que isso é ritual. Ah, mas não é para mim, mas o outro está lá de fora ver. Nós precisamos aprender a orar. Porque a gente ora da boca para fora. Né? E dependendo, a gente ora mais rápido e mais lento, conforme a fome ou se a gente está precisando ir no banheiro.
Se a gente tiver com muita vontade no banheiro, amém, sai correndo. Aonde que isso é oração? Será que a gente sabe realmente orar? Será que a gente sabe fazer com que esse mecanismo funcione? Porque as pesquisas mostram que as pessoas em preces verdadeiras, elas mudam o funcionamento cerebral. Será que nós estamos orando verdadeiramente? Ou nós estamos falando da boca para fora? Será que dentro do nosso trabalho, a gente sabe para que serve a prece? E sabe utilizar a prece para as pessoas que estão ouvindo a gente? Isso é saúde. Não é prece só para mim, não. Aqui está lotado de gente, né? Fora os desencarnados, mas um monte de gente. Cada um com uma cabeça, cada um com uma preocupação. A maioria das pessoas aqui tem dificuldade de ter atenção plena, ficar atento num ponto só. Conforme a minha oração, em vez de fazer a Maria, o João, o Joaquim, o Filispino melhorar, eu vou piorar. Nós fizemos há muitos anos atrás um curso na Federação Espírita Brasileira, ainda trabalhava com mocidade para estruturar grupos de mocidade e de infância, e aí o pessoal brincava que existem dois tipos de prece: a prece do gaúcho e a prece do mineiro. A prece do gaúcho é assim: Senhor meu Deus, obrigado, nos ajude, abençoe essa água, que assim seja. A prece do mineiro assim: Deus, vós que sois inteligência suprema, causa primária de Deus, nós te rogamos, Senhor, na presença de Jesus, Mestre, Senhor, médico das almas, que ilumine nossos espíritos, princípios. Você acha que alguém dá conta de acompanhar essa latomia que você está fazendo, que demora meia hora, aí o indivíduo está pensando na novela que está acabando, que ele queria ver o fim, no jantar que ele deixou de casa, que ele está com fome, que não deu tempo, que ele tem que chegar em casa para a empregada ir embora, para deixar os meninos, e você tem 40 minutos falando na cabeça do indivíduo, acaba uma palestra e tem outra na cabeça do outro. Para que vai servir essa prece? Que sentido que ela tem? Porque nós temos que pensar para que a gente está fazendo as coisas. Nós temos o recurso da fluidoterapia, da água fluidificada do passe, né? E da mediunidade, que o pessoal chama de mediunidade de cura, né? O próprio Kardec chama de mediunidade de cura. A gente não concorda muito com isso não, porque quem cura a gente é só a gente. Ninguém cura a gente. Cura é um processo de autocura, né? O doutor Andrei Moreira tem um livro que se chama Autocura, né? Um livro muito bonito da nossa, né, da nossa associação e para a nossa reflexão. E a gente tem que saber o que a gente está fazendo, né? Porque tem gente que acha que espírito não tem o que fazer. Você tem gripe, ele tem que te dar remédio. Tem médico, tem gente que dá remédio para isso. Para que o trabalho de mediunidade e tratamento é para aquilo que a ciência não tem cura, né? Nós temos que repensar como que nós estamos usando essas coisas. Que adianta você falar com o indivíduo que ele tem que trazer uma garrafa de água para fluidificar se ele não sabe nem o que aquilo serve? E aí os outros fazem do jeito que quer. Uma época, né,
comecei meu trabalho na União Espírita Mineira, uma época eles descobriram, por acaso, na hora que o pessoal colocava no palco, era mais alto, aquele monte de garrafa, e acho que a dona se esqueceu, e aquele dia ela não tirou o rótulo da garrafa. E aí das garrafas, tinha uma garrafa com rótulo de pinga. E ela botou a garrafa lá. Aí alguém foi procurar, prestar atenção o que era aquela garrafa de pinga. Quando foi perguntar, eu disse, meu senhor, é porque meu marido é alcoólatra. E se eu der água para ele, ele não toma. Então eu trago a cachaça e mando fluidificar para ele tomar. Ela não entendeu nada. Provavelmente porque não explicaram nada. Se a moda pega, né, daqueles dias de pozinho, tubinho de cocaína, pedrinha de crack para fluidificar, para levar. Não é isso. Por quê? Porque as pessoas não sabem o que estão fazendo. Uma pessoa, para tomar passe, ela tem que saber como que ela tem que se portar no passe. Você manda alguém que não sabe de passe, tomar passe, ele vai ficar de olho em você. A hora que você levantar a mão, ele vai assustar. Olha, no Hospital André Luiz foi proibido que os médicos dessem passe de olho fechado. Não só para não encostar nos pacientes, que às vezes eles são erotizados, mas para não passar o ridículo, porque às vezes ele estava ali, ó, o paciente saía quietinho, ele olhava para aqui, sei lá o que vai acontecer, e fugia. Você não explica para o indivíduo o que ele está fazendo, como é que isso vai ter efeito de saúde na vida do indivíduo? Como é que isso vai mudar a caminhada da criatura? Então nós temos que entender, né, que esses tratamentos, eles têm de ser feitos com significado. Outro tratamento, né, cheio de coisa. O povo adora ir para a reunião de desobsessão, mesmo que não seja mandar o nome dele. Hoje mesmo, um dos atendentes fraternos do hospital veio atrás de mim sobre um paciente meu e disse assim, doutor, eu não acho que ele devia fazer um tratamento muito especial para esse paciente. Eu vou lá, ele tem uma energia muito ruim. Eu virei para ele, e ele fez um curso grande comigo durante um ano, um trabalho novo que eles vão começar a realizar a partir de junho no hospital. Eu virei para ele e falei com ele, olha, eu não vou mandar o nome dele para desobsessão não. Por que, doutor? É o que ele quer. Porque ele diz para mim que o problema dele é que tem um demônio no corpo dele, ou que alguém botou feitiço nele e que ele está com. Se eu mandar o nome dele, está resolvido. Ele está com feitiço, demônio, ele não tem que fazer esforço nenhum. Segundo, essa energia que ele carrega é dele. Ele é uma pessoa que tem condutas e comportamentos extremamente questionáveis do ponto de vista moral. Se você tirar um espírito, tem outro. Reunião de desobsessão, gente, não é para encarnar. Reunião de desobsessão é para os desencarnados. Porque os encarnados, eles não querem mudança, não. Eles querem ficar livres. Eu falo que a gente, né, casa espírita, hospital espírita, parece latrina. Eles querem deixar a porcaria aqui e ir embora limpinho. Não existe isso. Não existe isso. Se eu não melhorar, isso vai continuar. Não sou eu que falo, não. Está lá. Lucas 12. Jesus contando. E tendo o Espírito em mim,
saído do corpo daquele homem, foi à procura de outros lugares. E só encontrando a aridez, ele voltou e encontrou a casa daquele homem vazia e adornada. Ele foi e chamou outros 7 espíritos, e a situação daquele homem foi pior do que era antes. Não adianta fazer desobsessão para quem não quer ser desobsessão, para quem não vai mudar a mentalidade. Aí alguém pergunta para mim assim: então o que o senhor acha que é tratamento para quem está encarnado ou sediado? Chama isso aqui, ó, evangelho terapia. E não é decorar evangelho, é usar o evangelho para reflexão e mudança pessoal, sintonia. É trabalho de assistência no reino. Isso é que resolve para quem é obsediado quando encarnado. Então não tem que fazer desobsessão? Tem, porque os desencarnados melhoram. Porque eles foram cuidados, eles chegam ali, eles estão mais... Nós não vimos lá que o corpo perispiritual é mais baixo, mais poroso, aceita ajuda, eles melhoram. Mas os encarnados, às vezes, não melhoram. Nós temos trabalhos de atendimento na associação para grupos na psiquiatria há anos. Raramente a gente consegue um resultado com os pacientes. O grande resultado que a gente consegue é com os familiares, que passam a entender a doença, que passam a mudar, e com os desencarnados, que a gente vê que eles são assistidos e melhoram. Mas o encarnado, ele não quis mudança, não vai acontecer mais. Então, para a gente encerrar, né, eu queria que a gente pensasse o seguinte: a gente precisa, como o livro Porque Adoecemos fala, e ali vocês vão ver muitas coisas sobre diversas doenças. Ele fala sobre epilepsia, sobre neurose, sobre as psicoses, né? Fala sobre as diversas terapias que a gente pode utilizar do ponto de vista médico, espírita, como se vê. Mas a grande lição não é a gente perguntar por que adoecemos. A pergunta por que adoecemos, ela reflete a arrogância dos nossos seres, cobrando de Deus uma satisfação pela minha dor. A grande pergunta que nós precisamos fazer é: para que adoecemos? O que a doença quer nos ensinar? E para isso eu gostaria de terminar com um depoimento pessoal. Em 2000, final de 2005, no início de 2006, um colega médico, eu saindo de uma reunião de desobsessão, uma desses trabalhos da associação, ele me olhou, o médico adora caçar problema, e ele virou e falou assim: você está com carocinha no pescoço. Precisamos olhar isso. Eu falei assim: mas há pouco tempo eu fiz exame, não tem problema de tireoide, de nada. Vamos olhar isso. Eu saí de férias, não tem pressa não, quando você voltar de férias, vou deixar lá no consultório o pedido, você faz um ultrassom e a gente vai. Quando eu busquei o resultado do exame, eu estava com um câncer de tireoide. Eu não tive doença, tive nenhum problema. Um câncer encapsulado, tirou, fiz tratamento. Há 3 anos atrás foi considerado curado. Mas naquele período, foi um momento, né, mesmo nós médicos,
diante disso, poderia ser um tipo ou outro de tumor, e eu poderia estar com um tumor de grande malignidade, que poderia dar muito problema. Eu fui para uma reunião de tratamento, um grupo, onde eu trabalhava como médico, e o Dr. Jaime, que alguns aqui conhecem, tem muita gente em Lavras que é cliente do Dr. Jaime, a gente vê isso constantemente na clínica. O Dr. Jaime virou para mim e falou assim: não, você hoje vai lá para o auditório, deita que você vai tratar. Você vai, estou bem. Não, você vai operar. Quem vai operar está doente. Você vai ficar lá com os espíritos, cuidar de você. E isso é humildade. Você está aqui no lugar errado, você está precisando parar, pedir e refletir aonde que você está. Manda quem pode, obedece quem tem juízo, foi para lá. E no final da reunião, um amigo espiritual mandou um recado para mim. Dizendo que eu não preocupasse, que a cirurgia seria dele, que era tranquilo, mas que eu aproveitasse aquele momento para aprender uma coisa. Ninguém controla a sua vida. A vida está nas mãos e na vontade de Deus. E a partir daquele dia, durante todas as manhãs, depois que eu faço a minha reflexão, a hora que eu vou me arrumar e que eu olho para o espelho, eu viro para mim e digo: ninguém controla a sua própria vida. Porque a gente acredita nisso. E nesse caminho de achar que a gente tem o poder na mão, que a gente é capaz de resolver as coisas, que a gente tem o direito de coisas que a gente não tem direito, eu tenho tentado aprender com muita dificuldade, nesses 13 anos, todo dia, a pensar nisso. Eu confesso para vocês, não errar, o contrário, é muito comum eu me pegar querendo controlar a vida, em vez de entregar a minha vida na mão de Deus, não abandonando a minha responsabilidade, mas na certeza que onde eu estou, como eu estou e o que eu estou, é Ele que é o Senhor. E se a gente não aprender a lição, vai acontecer o seguinte: depois que eu fui operado, eu tive que me submeter à radioterapia, que no caso é a iodoterapia. E é um tratamento que você fica fechado, ninguém pode ter contato com você, nem os profissionais entram no lugar onde você está, eles te dão alimentação com chumbo, coberto de chumbo, numa placa de chumbo, eles deixam no lugar, não entram. E eu não sei se eles acham que é mais fácil para ficar mais barato que os hospitais. Você fica num apartamento dividido com outra pessoa, você vai ficar vários dias sem ninguém para poder conversar. Me colocaram, e eu fui com esse recado, que eu aproveitasse para deitar, refletir, pensar. Eu levei livro, levei coisa para ler, levei um monte de bala que tinha que comer o dia inteiro, doce, mascar, aquilo no final já enjoava, mas já tinha que fazer tudo. Me colocaram como indivíduo um alto cargo de uma empresa multinacional, que tinha ido para ali sem avisar para a empresa que ele estava indo fazer um tratamento. Porque ele tinha medo que a empresa ia mandar. Ele passou os 3 dias que nós tivemos fechado, brigando com a secretária dele um pouco, que ele queria isso, aquilo, aquilo. A gente tomava um remédio no primeiro dia, que era iodoterapia, e podia dar enjoo, vômito, isso, náusea. Eu não tive nada disso, ele teve tudo.
Para minha alegria e felicidade, ele ligou a televisão no Globo News. Todo o tempo, eu tentando ler, descobri que de 3 em 3 horas ele repete toda a porcaria das notícias que eles dão. E aquilo, ele xingando aquela coisa toda. E ele não parou um momento, mesmo me vendo quieto, muitas vezes, para se aquietar. No dia que eu saí, sem nenhuma mediunidade, sem nenhuma profecia, aquilo que eu aprendi da minha profissão, e eu aprendi lidando com aquilo que eu acredito, que é trabalhar com a espiritualidade, meu filho foi me buscar, pediu trazer uma roupa, que tudo que estava lá não ia para casa, nada podia sair lá de dentro. E a hora que nós saímos, eu virei para o meu filho e falei assim, ele vai ter a recidiva do doença. Meu filho perguntou assim, por quê? Ele não fez tratamento dele. Como a gente fez outros exames juntos, aquela coisa, a gente ficou se conhecendo, a família. E 1 ano, uns 2 meses depois, eu e a esposa, num shopping, encontramos com a esposa dele. E nós perguntamos, como é que fulano está? Está muito ruim. Ele teve recidiva do câncer, ele está com vários tumores espalhados pelo corpo. Eu não sou um profeta, não sou um sábio. Ele não aproveitou para entender para que nós alcançamos. Muito obrigado. Nós estamos aí à disposição final. Quem quiser adquirir os livros, nós podemos autografar, ou então autografar amanhã, aqueles que vierem participar do seminário. Eu queria agradecer a presença, a paciência de todos vocês por nos ouvir, muita gente aqui em pé, fazendo sacrifício. Que Deus os abençoe e que a gente possa retornar aos lares em paz.